Você que é morador de qualquer imóvel e de qualquer lugar, está tendo ou já teve obras de grande porte próximo à sua residência? Seja a construção de grandes edificações ou de grandes empreendimentos, escavações de grande porte, cravação de estacas, ou você que é construtor e que realiza esses serviços, que trabalha com construção de grandes edificações, de grandes empreendimentos, grandes escavações, enfim, este vídeo é para você. Neste vídeo eu vou falar os cuidados que tem que ser tomado em relação a obras de grande porte próximo a essas construções vizinhas e o que fazer para evitar danos. E você que é morador de algum imóvel que tem ou vai ter ou já teve obra de grande porte próximo à sua residência, este vídeo também é para você, que você vai saber o que fazer para se prevenir, tomar cuidado em relação a essas obras de grande porte. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta para anotar todas as dicas, fique bem atento, inscreva-se aqui no canal e vamos lá. E a primeira situação que eu venho comentar é em relação às estacas pré-moldadas, seja de concreto ou estaca metálica, com o procedimento de cravação com martelo de queda livre. Esse martelo de queda livre nessas estacas, eles vão causar ruídos e vibrações, principalmente as vibrações que podem causar danos nas edificações vizinhas, certo? Todos nós sabemos que a estrutura ela tem uma certa resistência a esses efeitos dinâmicos, porque, por exemplo, a gente sente uma certa vibração quando algum caminhão passa na rua ou quando algum veículo passa numa lombada e tem lombada próxima de nós, ou qualquer outro tipo de vibração. Até se você dá um pulo aí na sua residência, você vai ver que a janela ela vai dar uma tremida, a porta ela vai também vibrar, enfim. Dependendo da rigidez da estrutura, ela se movimenta. E a maioria das estruturas elas têm essa resistência a esses efeitos dinâmicos. Só que algumas construções que não têm essa certa rigidez já são mais frágeis, não têm certa vibração a efeitos dinâmicos. Então elas podem sim fissurar com a passagem desses caminhões na rua, com essas pequenas vibrações que nós temos no decorrer do dia a dia, como também podem fissurar em decorrente a cravação da estaca por meio do martelo de queda livre. Então é importante tomar esse cuidado, escolher o melhor tipo de estaca para a construção. Quando a gente vai fazer uma edificação de grande porte, normalmente, se a gente tem construções vizinhas ali próximo, o bate-estacas, né, a estaca por martelo de queda livre, ela não é mais indicada por justamente causar essas vibrações e ruídos, certo? Então existe, por exemplo, a estaca hélice contínua, que é mais cara, sim, ela é mais cara, mas ela não causa vibrações nas construções. Então é um tipo de fundação mais recomendada quando nós temos construções vizinhas. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a escolha do melhor tipo de estaca para a sua construção. Vou deixar o link aqui no card e também na descrição deste vídeo para você acompanhar. Então, essas edificações, elas podem sim ter problemas decorrentes, provenientes da execução da cravação de estacas por meio do martelo de queda livre. E aonde tende a ocorrer essas fissuras? Essas fissuras tendem a ocorrer nos pontos mais frágeis da casa, onde há maior concentração de tensões. Como assim? No canto de portas e janelas, nas extremidades, né? Nas extremidades superiores e inferiores das janelas, superiores das portas, vem uma fissura ali nesses cantos. Nas paredes onde passa eletroduto, ali onde é um ponto mais frágil também. Na laje também, onde passa eletroduto, que é outro ponto frágil. Todos esses pontos frágeis, onde há uma concentração maior de tensões, em decorrer de vibrações, o certo efeito dinâmico, essas regiões elas podem fissurar justamente por não ter a rigidez em que outros elementos estruturais ali tenham. Beleza, Igor, mas está começando agora uma obra aqui próximo da minha residência com estacas pré-moldadas utilizando o martelo de queda livre. O que eu devo fazer então? Porque eu não vou conseguir impedir a obra. Então, beleza. Fique atento, eu vou falar aqui outras situações ainda. No final deste vídeo eu vou falar quais são os cuidados que têm que ser tomados por você, tanto por você quanto pelo construtor.
E a segunda situação que eu venho comentar é em relação às escavações. Como assim? Suponhamos que nós vamos construir um edifício em que vai ter subsolos, um empreendimento que vai ser subsolos, não só edifício, que vai ter 1, 2, 3 subsolos, enfim. Eu vou precisar escavar esse solo para eu poder construir os meus subsolos, obviamente. Então, tem de ser tomado alguns cuidados em relação a essa escavação para eu não causar prejuízos ali, movimentos de solo, movimento da massa de solo ali nas laterais, principalmente se eu tenho construções vizinhas próximos a essa escavação. Então, todos os parâmetros da norma NBR 9061, segurança em escavações de a céu aberto, devem ser seguidos, certo? Então, mas vamos supor que eu não segui os parâmetros da norma, não estou seguindo a norma, a construtora não está seguindo, não fez o tipo de contenção adequada, o tipo de estrutura adequada, não foi previsto, não foi estudada esse tipo de contenção adequada, porque existem vários tipos de contenções de acordo com cada especificação de solo, de acordo com a característica da região, deve ser estudado. Então eu não fiz esse estudo, a construtora não fez, não está tendo esse cuidado em relação às normas. O que pode acontecer? Essa escavação de solo, ela pode haver um desarranjo daquele solo e um movimento dessa massa de solo, que essa massa de solo ela tende a ir para a região da escavação, né? No modo mais simples de dizer. Imagina que você tem uma panela cheia de areia. O que vai acontecer? Se você tira um pouquinho da areia do meio dessa panela, o que vai acontecer? O solo da lateral ele não vai tender a correr para aquele local onde você tirou essa areia, né? Não vai formar um buraco no meio, né? Que nem a gente faz pudim na forma, né? Vai tender a desmoronar aquele solo, a fazer um movimento daquela massa de areia para o meio onde eu fiz a retirada daquela areia. A mesma coisa acontece com a escavação. Se eu tenho um solo ali mais granular, se eu tenho um solo arenoso, se eu faço uma escavação ali a céu aberto, e o que vai acontecer? Qual é a tendência dos solos nas laterais fazerem? A tendência é eles quererem vir para o meio da escavação. Então, se eu não tomo cuidado em relação às seguranças de escavações a céu aberto, com as devidas contenções, o devido estudo, vou ter problemas nesses solos. E o que pode acontecer nas edificações vizinhas? Se eu tenho um solo que está tendendo a escorregar por meio dessa escavação, esse movimento da massa de solo, o que ele vai causar? Vai causar a perda de estabilidade da fundação daquela minha edificação. Se a estrutura está apoiada, por exemplo, no solo, e há a varredura desse solo, essa fundação ela pode vir a ceder, ela pode vir a recalcar, e meio que tendendo a causar um efeito de movimento, causar movimentações das fundações junto com esse solo. Então eu posso ter problemas. Então esse movimento lateral de solo, a gente fala que é o movimento por cisalhamento. Então o solo ele tende a cisalhar. O solo cisalhando, ele vai causar também tensões de cisalhamento na residência. Se ele causa tensões de cisalhamento na residência, as estruturas que não suportam certas tensões de cisalhamento, elas vão fissurar com aquelas fissuras muito parecidas com escamas. Tá aqui na tela para você ver. Repare essas fissuras em formas de escamas. Ela é muito comum em situações onde a estrutura ela está sujeita a tensões de cisalhamento, né? Então, quando esse solo ele tende a se movimentar, ele tende a ir por meio da escavação, a tensão de cisalhamento naquele solo, a consecutiva movimento da massa de solo e das fundações. Com esse movimento lateral, gera tensões de cisalhamento no solo, nas fundações e consecutivamente na estrutura, e geram essas manifestações patológicas, essas fissuras parecidas com escamas, principalmente nas alvenarias da edificação, que não estão preparadas para receber essas tensões de cisalhamento. Claro que fora essas fissuras que eu mostrei, também podem ocorrer outros quadros fissuratórios, fissuras normais, né, como a gente está acostumado a ver, também nos pontos onde eu tenho maior fragilidade, como eu comentei lá no caso do bate-estacas. Então, cantos extremos de portas e de janelas,
locais de parede onde passa eletroduto, local na laje onde passa os eletrodutos, enfim, todos esses pontos onde há a tendência de ser mais frágil. E aí, o que a construtora ela deve fazer? Ela deve fazer um estudo de pelo menos, segundo a norma, de 2 vezes, o raio de abrangência de 2 vezes a maior profundidade da escavação. Como assim? Vamos supor que a minha escavação tenha 12 metros de profundidade, vamos supor, contando da borda, né, mais próximo da edificação vizinha. Então eu tenho que pegar e multiplicar esse 12 metros de profundidade por 2, 12 vezes 2, 24. Então eu tenho que fazer um raio de abrangência de 24 metros no mínimo para estudar aquelas edificações que estão ao redor para tentar minimizar os efeitos da minha escavação. E também, é claro, como eu falei, seguir os parâmetros da 9061 em relação à segurança de escavações a céu aberto e escolher o melhor tipo de contenção. Então, fazendo isso, eu também criterizo quando eu for fazer a minha vistoria de vizinhança, que eu vou falar mais daqui a pouco, e aí eu vejo certinho qual que é o raio de abrangência dessa minha escavação a céu aberto. A terceira situação é em relação ao rebaixamento do lençol freático. O rebaixamento do lençol freático também por eu querer fazer uma escavação em que eu tenho água, né? Eu vou querer fazer um subsolo e aí eu escavei um pouco e tem água. Eu fiz a sondagem do solo, eu encontrei água muito próxima onde eu quero escavar, ou então exatamente no local da escavação, e aí o que eu vou ter que fazer? Não tem jeito, não tem como eu fazer um subsolo ali com água. Eu vou ter que esgotar essa água, rebaixar o lençol freático, enfim, várias soluções. Mas também eu tenho que tomar os cuidados, porque as edificações vizinhas, também existe o cálculo de abrangência e tudo mais, mas o rebaixamento do lençol freático também pode causar impactos nas construções vizinhas. Que impactos são esses? Se eu tenho água ali naquele meu solo, imagina que eu tenho água ali naquele meu solo, lembrando que o solo ele é composto por partículas sólidas, que é areia, silt, argila, é o solo propriamente dito, mas a água mais ar. Então ele tem essas três composições, o sólido, água e ar. Então, se eu tiro uma dessas composições, que é a água, por exemplo, o solo ele diminui o seu volume, certo? Então a gente fala que ele adensa com a saída da água. Se eu rebaixo o lençol freático, a água ela sai daquele meio e há com isso o adensamento do solo. Com o adensamento do solo, eu também provoco a movimentação das minhas fundações. Se eu provoco a movimentação das minhas fundações, a minha estrutura que está apoiada nessa fundação, ela também sofre movimentação e com a movimentação não prevista dessa minha estrutura, pode vir a fissurar, aparecer manifestações patológicas nas minhas estruturas, também naqueles pontos que eu comento, aqueles pontos mais frágeis, cantos extremos de portas e janelas, enfim, nos locais onde eu tenho uma maior fragilidade, pode ocorrer essas manifestações patológicas. Claro, depende do grau de magnitude. De repente, um adensamento muito brusco, um recalque muito brusco, a gente tem que tomar cuidado para não até ocorrer o desabamento dessa edificação, né? Então, rachaduras de grande porte, como esta mostrada na imagem, que foi causada justamente por rebaixamento do lençol freático sem tomar os devidos cuidados, e exatamente por isso foi causada essa manifestação patológica, e aí de uma magnitude grande, né? Uma grande proporção aí desse problema. Então, com tudo isso, o solo ele também adensa e causa movimentação, como eu falei. Por quê? Causa um aumento de tensões naquele solo, porque existe um conceito na mecânica dos solos que é a tensão efetiva. O que é a tensão efetiva? É a tensão do solo seco. Ou seja, eu pego aquela tensão total daquele meu solo, juntando a tensão do solo seco mais a poropressão, ou tensão neutra, que nada mais é do que a pressão da água. Se eu pego a tensão do solo seco mais a poropressão, eu tenho a tensão total daquele solo. E a tensão efetiva não considera essa pressão da água, certo? Então a tensão efetiva não considera a pressão da água. Mas vamos supor que eu tenho aqui a tensão efetiva é igual a tensão total menos a pressão da água, né?
E aí, o que acontece? Vamos supor, para dar um exemplo aqui, que a tensão daquele meu solo é de 30 kPa. 30 kPa. E a tensão da água é de 10 kPa. Só um exemplo. Então, qual que vai ser a minha tensão efetiva? É 30 menos 10, certo? 30 menos 10, 20. Vai ser a tensão efetiva daquele meu solo. Agora vamos supor que essa água saia, né? 30 menos 0, porque saiu a tensão total, saiu a tensão da água, né? A poropressão, tensão neutra também chamada. Eu não tenho nada, então eu vou ter 30 kPa de tensão efetiva. Ou seja, quando eu retiro a poropressão, retiro a água, há um aumento da tensão efetiva. Se eu tenho um aumento da tensão efetiva, eu também posso causar problemas nesse solo em relação às construções vizinhas, né? A construção onde está apoiado aquelas fundações das construções vizinhas. Então, o aumento da tensão efetiva é que causa todo esse movimento dessa massa de solo que causa as manifestações patológicas na residência. Beleza, então. Todos esses problemas, é claro que tem mais, né, mais situações. Eu falei aqui só da cravação de estacas, das escavações, do rebaixamento do lençol freático. Mas o que eu tenho que fazer, então? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Bom, a resposta é simples. Como é que você prova que foi a construtora que causou aquela manifestação patológica na sua parede? Não tinha nenhuma manifestação patológica, não tinha nenhuma fissura, nenhuma trinca naquela parede, e aí começou, seja rebaixamento do lençol freático, seja escavações a céu aberto, seja cravação de estacas, aí apareceu uma manifestação patológica, apareceu uma fissura na minha parede. Mas aí, beleza, como é que eu provo que foi a construtora? E também, se o morador que está certo em reclamar e vier falar, olha, causou esse problema aqui na minha casa, e agora? Vocês vão ter que arrumar. Como é que também a construtora consegue provar? Porque a gente sabe que tem muita gente mau caráter, ó, começou uma obra ali, vamos aproveitar e vamos fazer uma reforma aqui na minha casa, aproveitar tudo que tá ruim aqui, vou mandar a construtora vir, que eles têm a obrigação de arrumar tudo que tá ruim aqui, eles não fizeram nada mesmo, eles não sabem que já existia esse problema aqui, e aí? O que a construtora faz? Ela vai ter que arrumar, não consegue provar que aquilo ali já existia. Então, as duas partes têm que se atentar em relação a isso e contratar um laudo de vistoria cautelar de vizinhança, certo? Inclusive, nós fazemos esse serviço, é um dos nossos serviços que nós fazemos, o laudo de vistoria cautelar de vizinhança. Como é que funciona? Isso antes de iniciar qualquer obra de grande porte, seja bate-estacas, escavações a céu aberto, rebaixamento de lençol freático, explosões, implosões também, movimentações grandes de solo, vibrações de solo, enfim, qualquer situação que venha a causar impactos nas construções vizinhas, a gente tem que fazer esse laudo, que nós vamos nas construções vizinhas, calculamos o raio de abrangência, vamos nesses imóveis no raio de abrangência e fotografamos todas as dependências, fotografamos todas as dependências com enfoque numa manifestação patológica. Então, se eu vou numa sala de estar, em que eu tenho uma trinca no canto superior esquerdo da janela, eu fotografo a sala de estar e dou um ênfase naquela trinca para mostrar que ela já existia. Então, quando eu não der ênfase em nada, significa que não existia manifestação patológica ali. Então, se depois da obra houver o aparecimento dessa trinca, dessa fissura ali, aí eu vou conseguir provar que foi causado pela obra, né? Claro que também tem que ter um estudo para isso, mas aí eu vou conseguir provar de certa forma e aí eu vou ter os devidos resguardos para a construtora vier a sanar esse problema, certo? Então é bom. Quem deve contratar esse laudo de vistoria de vizinhança? Tanto a construtora, para se resguardar contra essas possíveis reclamações, que infelizmente tem muitas denúncias aí, reclamações de problemas que aparecem na casa, que já existem na residência, mas depois da obra fala que foi a construtora que causou. Então a construtora consegue se resguardar e os moradores também. Viu que a construtora não fez? Vai lá e contrata, porque aí você consegue se resguardar. Ó, minha casa aqui pelo menos já fez o laudo de vistoria de vizinhança, contratei a ARV Construções e Perícias para fazer
o meu laudo de vistoria de vizinhança, beleza. Surgiu qualquer problema aqui, opa, eu tenho o laudo, ó, a construtora X, ó, vocês causaram esse problema aqui, não tinha antes, a construtora não vai ter nada o que falar, porque vai estar provado que não tinha pelo registro fotográfico e ela vai ser obrigada a reparar esse problema. Então, em resumindo, fazendo todo um resumo, eu tenho problema, tenho obra ali perto da minha residência, eu tenho que tomar esse cuidado. Vou me resguardar para, se acontecer um problema, eu seja devidamente indenizado. Bom, este então é o cuidado que você tem que tomar se você é construtor ou se você é morador aí de obras de grandes e próximas vizinhas. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Vos convido a seguir-nos na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias. Todos os dias nós colocamos dicas, conteúdos por lá, sem exceção de domingo a domingo. E também vos convido a seguir-nos no nosso canal RVCast, a página do RVCast lá no Spotify e também aqui no YouTube. O Spotify em áudio e aqui no YouTube em vídeo. É o podcast próprio da RV Construções e Perícias, falando do mundo da engenharia e construção civil. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, um episódio novo da RVCast. E claro, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você quer um vídeo que nós comentamos sobre vistoria de vizinhança, falando mais sobre a vistoria de vizinhança, métodos de como fazer, como contratar, ou como faz uma vistoria de vizinhança, comente aqui embaixo tudo sobre suas dúvidas que você tem em relação a isso, que com certeza nós vamos fazer um vídeo em relação a isso. E até breve!